parte superficial do solo passam a agir processos chamados de pedológicos. Neste processo entram em jogo o clima, principalmente a pluviosidade, e os seres vivos, que principalmente aí a vegetação. Os seres vivos contribuem com matéria orgânica que cai sobre o solo e se decompõe em humus e gás carbônico. O gás carbônico ele se perde na atmosfera e o humus é incorporado ao solo e formando aí a camada chamada de umidificação. Aí nós temos no solo propriamente dito o horizonte A, que vai acontecer da seguinte maneira: a chuva, ao cair sobre o solo, infiltra-se nele e exerce uma lixiviação dos grãos mais finos, levando eles para locais mais baixos. Então, nesse horizonte superficial, fica aí com grãos mais grosseiros, tipo areia, e o humus, material orgânico. O horizonte B, que fica logo abaixo do horizonte A, existe aí a acumulação desses materiais lixiviados, né? Então tem um aumento aí de grãos mais finos. Aqui a gente vê uma figura, né, com uma matéria orgânica bem aqui na superfície, né, onde tem a vegetação. Logo abaixo, o horizonte A, né, com um material mais arenoso junto com o humus, e depois o horizonte B, que tem o material mais fino que foi lixiviado. Os horizontes, então, A e B, eles desenvolvem tanto sobre o material residual como o solo transportado. Isso vai acontecer, então, sobre os solos residuais e os solos transportados. Nestes horizontes, a gente não pode mais reconhecer o material que lhe deu origem, né? Ou seja, a rocha. E aí a gente chama isso de solo propriamente dito, por causa disso. Então, o nome solo propriamente dito são os horizontes A e B, porque nesses horizontes a gente não pode mais reconhecer a rocha, né? E o material foi modificado com a mistura aí da matéria orgânica e a lixiviação do material mais fino. O horizonte XC, ele já permite o reconhecimento do material de origem. Então, seria aí a parte do solo residual que a gente consegue reconhecer aí as características da rocha. Os solos orgânicos são camadas de solo que contêm uma grande quantidade de matéria proveniente de decomposição de origem vegetal ou animal. E eles são facilmente identificados pela cor escura e pelo odor característico. Podem ser chamados de turfa, quando se tem um processo incipiente de decomposição de folhas e caules. E possuem as características de alta compressibilidade, elevada porosidade, muito permeável e baixa capacidade de suporte. Podem ser encontrados em depósitos litorâneos, como nos mangues, né? Em espessuras até de dezenas de metros. A gente pode, no caso dos solos transportados pela regressão e transgressão dos oceanos, a gente acaba tendo aí espessuras aí até de dezenas de metros desse tipo de material orgânico. E também a gente vê isso aí nas várzeas dos rios e córregos, em camadas aí que pode variar aí de 3 a 10 metros de espessura. Solos lateríticos, eu peguei aí o material do livro do Carlos de Souza Pinto, em que ele fala um pouquinho sobre esse solo. Então nós temos aí que ele é de grande interesse aí no Brasil, a sua identificação, porque ele é um solo tipicamente formado em clima tropical, né, em clima quente, onde a gente tem aí um regime de chuvas de moderadas a intensas. Esses solos, ele tem a sua fração argila constituída predominantemente de minerais cauliníticos e apresentam elevada concentração de ferro e de alumínio na forma de óxidos e hidróxidos. E por isso, inclusive, a gente vê aí a nossa coloração do solo mais avermelhada. Esses sais, eles se encontram geralmente recobrindo agregações de partículas argilosas.
Os solos lateríticos, eles se apresentam na natureza geralmente não saturados, ou seja, os seus poros, eles estão geralmente com uma determinada quantidade de água, mas também tem ar nos seus poros, água e ar. Então ele não está, né, saturado quando a gente tem essa situação. Tem índice de vazios elevados, quer dizer que eles são bem separados, a gente tem os poros deles bem grandes, e por causa disso esse material apresenta uma baixa capacidade de suporte, ou pouca resistência quando a gente coloca um peso sobre ele. Porém, quando a gente compacta esse material, ele vai mudar a sua capacidade de suporte e ela vai aumentar, e vai apresentar uma boa capacidade de suporte. E por causa disso esse material é muito empregado aí em obras de pavimentação e de aterros. Depois de compactado, esse solo laterítico apresenta contração, se o teor de umidade diminuir, mas ele não vai apresentar expansão na presença de água. Então, alguns solos eles se expandem quando aumenta a umidade. Quando a gente cai chuva, né, e aumenta a umidade dentro do material. Não acontece isso nesse tipo de solo e isso é uma característica boa. Solos aí com fragmentos de rocha, a gente vai ter aí principalmente em solos transportados, como por exemplo talos, que são solos que são os coluviões, né? Os aluviões de rios com seixos arredondados também. Os solos residuais pouco evoluídos também, né, ocorrem, a gente tem a ocorrência aí dos fragmentos de rocha ainda não totalmente intemperizada. No caso aí a gente tem aí os matacões. Os minerais primários eles vão aparecer no solo, porém, mais frequentemente a gente vai encontrar aí o quartzo, porque é um mineral primário que não sofre o intemperismo químico. Por exemplo, o feldspato, ele sofre uma decomposição química facilmente, então ele vai ser encontrado às vezes num solo jovem, menos evoluído, mas que rapidamente sofre essa decomposição química e aí se transformando num outro mineral secundário, né? Outros minerais primários, como os ferromagnesianos, podem aparecer em solos pouco evoluídos, como os solos saprolíticos, que seriam solos jovens. As micas, como no caso da muscovita, elas também podem ocorrer com certa frequência. Agora, a grande quantidade de minerais também que vão aparecer aí no solo são os minerais secundários, que sofreram processos de intemperismo químico, né? Sofreram essa decomposição química. E aí a gente tem aí os minerais argila, né? Os silicatos não cristalinos, os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, né? O calcário e, dentre isso, outros colóides.